Para quem começa a mexer com a atividade imobiliária, um ponto que sempre gera dúvida é quando usar o regime de competência e quando usar o regime de caixa. Então, para resolver essa dúvida de uma vez por todas, fica ligado nesse vídeo. Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Melo e a gente está aqui para um papo tributário, contábil, tudo meio misturado, porque aqui é assim, a gente fala de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Mas antes de começar a nossa conversa, já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo no canal, curte o vídeo, ativa as notificações, porque daí você tem certeza que vai ficar sabendo de tudo e vai se manter atualizado. Agora, sem enrolação, bora pro conteúdo. Esse é um ponto que requer bastante atenção e é aquilo que eu digo que é talvez a pedra fundamental na contabilidade imobiliária. A gente precisa particionar o nosso cérebro, a gente precisa dividir a nossa cabeça para entender que uma coisa é a vida contábil, outra coisa é a vida tributária. Ou seja, é como se você tivesse aí dois cérebros. Então, o teu cérebro contábil e o teu cérebro fiscal, ou tributário, como você preferir chamar. Beleza? Então, presta bastante atenção que a gente vai dividir a nossa conversa de hoje nesses dois grupos. Primeiro eu vou começar pelo contábil, que é o mais fácil de todos. Contabilidade sempre por competência. Não existe contabilidade por caixa. Tá? Ah, Caio, mas tem lá a DFC. Sim, existe uma demonstração contábil que leva em consideração o regime de caixa. Isso é uma coisa. A DFC mostra o regime de caixa. Mas a escrituração contábil, os lançamentos contábeis, todo o resto da contabilidade será necessariamente por competência. Lembra princípio contábil da competência, né? Receitas quando auferidas, despesas quando incorridas, independente do recebimento, independente do pagamento. Então, contabilidade sempre por competência. Ah, Caio, mas tem lá também a contabilidade gerencial. Não, tudo bem, mas aí você vai fazer em paralelo um controle com as liberdades que a contabilidade gerencial te dá, dentre elas, contabilizar projeções, contabilizar por caixa, aí é quase que terra de ninguém. Aqui a gente está falando da contabilidade a oficial, a que vai para o seu livro diário, a que gera as demonstrações contábeis, a que vai para a auditoria, a que vai para os investidores, para análise como um todo, né? Para os usuários de uma forma geral, beleza? Então, contabilidade é sempre por competência, ponto. Agora, vira a chave. Cérebro tributário funcionando. Aqui é o seguinte, venda de imóvel é regime de caixa, tá? Eu vou passar rapidamente pelos regimes tributários para a gente conversar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá, onde que é o mais comum a gente ter empresas de atividade imobiliária? Lucro presumido. O problema é, a Lei 8981 de 95, ela diz que deve ser tributado na venda de imóvel, incorporação, loteamento, construção para venda, compra e venda, todas essas atividades deve tributar pela receita recebida, ou seja, regime de caixa. Quando uma lei diz que deve, é porque é uma obrigação. Então, eu, Caio Melo, interpreto a partir disso que sim, toda empresa de venda de imóvel que tem essa atividade, que tem essa KNAI, né, de compra e venda, incorporação, loteamento, enfim, quando vende imóveis do seu estoque, deve tributar isso pelo regime de caixa. E a EFD Contribuições, por exemplo, corrobora isso, porque se você observar o registro F200 da EFD Contribuições, ele é sempre preenchido pelo regime de caixa. A tributação do F200 é sempre pelo campo de receita recebida. Então, olha, nem que eu quisesse preencher o F200 por competência, eu teria que contar uma mentira. Eu teria que dizer no campo de receita recebida algo que eu efetivamente não recebi. Beleza? Então, por aí a gente tira essa noção. Algumas pessoas questionam que se poderia escolher
no lucro presumido, tributar a venda de imóveis por competência. E o fato é que a Receita Federal, ela cometeu uma gafe, né? A Receita fez uma receitice, fazendo constar numa instrução normativa dela que sim, a escolha do contribuinte, a venda de imóvel poderia ser por caixa ou competência. Inclusive tem uma solução de divergência, que é a 37 de 2013, que é um clássico dentro da área imobiliária, que fala justamente sobre isso, né? Se você tributar por caixa de um jeito, se tributar por competência do outro. Eu, pessoalmente, entendo que isso é um grande equívoco, é um grande erro, é uma grande falha da Receita Federal. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Eu, para os meus clientes, eu oriento que sim, deve ser pelo regime de caixa. E se não for pela estrita legalidade, se não for por uma questão de exigência legal, que seja por uma questão de inteligência financeira. Imagina que você vende um imóvel de R$500 mil e o adquirente ele te pagou somente R$10 mil de entrada. Se você tributar por competência, olha o prejuízo para o fluxo de caixa desse cliente. Você vai pegar os R$500 mil inteiro e tributar PIS, COFINS, IRPJ, CSLL. Se você tributar pelo regime de caixa, você só tributa a entrada recebida, os 10 mil. Muito mais inteligente, concorda comigo? Pô, o cara não recebeu ainda, vai pagar imposto sobre o que ele não recebeu? Às vezes um financiamento direto com a construtora de 60 meses, vai tributar tudo agora, vai prejudicar o caixa do cara que às vezes está ali comprometido para executar obra, para comprar material, para pagar empreiteiro, vai pagar imposto para o governo com antecedência? Não faz sentido. Então, A, seja porque a lei assim diz, B, seja por uma questão de inteligência financeira, tributação, regime de caixa no lucro presumido. Beleza? Vamos para o próximo regime tributário, RET, Regime Especial de Tributação. O RET também é pelo regime de caixa. Se a gente falar do RET de incorporação imobiliária, que é o que nos interessa aqui, lá na Instrução Normativa 1435 de 2013, fica claro que é tributado o recebido. Então, de novo, regime de caixa para tributação. A contabilidade dessa galera continua sendo por competência, mas a tributação, o recolhimento de impostos, pelo regime de caixa. Lucro real. Aí é um ponto que talvez a sua cabeça dê uma bugada, porque é o seguinte, no lucro real, regra geral, todas as empresas tributam por competência. Não é verdade? No lucro presumido, qualquer empresa em geral poderia escolher competência ou caixa, né? Uma exceção aqui é a atividade imobiliária, que deve ser pelo regime de caixa, como a gente acabou de conversar. No lucro real, em regra geral, todas as empresas são competência. Não existe lucro real por caixa, Caio. Existe. A atividade imobiliária é um caso desse. Se você der uma olhadinha na Instrução Normativa 84 de 79, isso mesmo, 1979, não é tão nova assim essa normativa, mas ela ainda está vigente e é onde explica a forma de apurar os tributos PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da atividade imobiliária. E lá você tem um diferimento do lucro de acordo com o realizado financeiramente. Outras palavras, regime de caixa. É muito louco, é uma atividade diferente, você apura PIS e COFINS não cumulativo, débito sobre o recebido. O crédito de PIS e COFINS você apura, mas só pode aproveitar proporcional ao recebimento. Regime de caixa de novo. IR contribuição social, você vai considerar no resultado fiscal a receita recebida, o custo proporcional ao recebimento, ou seja, é praticamente uma apuração inteira por regime de caixa, certo? E por último, mas não menos importante, o Simples Nacional. O Simples Nacional, esse talvez seja o ponto mais curioso. O Simples Nacional não traz uma previsão expressa sobre a venda de imóveis. Nem é falado de forma explícita, nem é falado expressamente
na Lei Complementar 123 ou na Resolução CGSN 140, não é falado abertamente da venda de imóvel. É uma coisa que está lá, mas parece que passou batido pelos legisladores. Por isso, você tem aí um ponto terrível. Uma empresa do Simples Nacional faz a sua opção por regime de caixa ou competência de forma definitiva, né, ali no PG-das-D da competência novembro, normalmente feito em dezembro, então, né? E aí, aquilo ali vale para todas as suas atividades. Nesse caso, uma empresa do Simples Nacional que tem atividade de compra e venda de imóvel poderia sim ter a tributação por competência, o que seria muito, muito ruim para ela. Beleza? Então com isso a gente fez um panorama, a gente fez um cenário geral. Quando é que usa competência, quando é que usa caixa, e isso eu acredito que vai ajudar você a enxergar melhor essas particularidades da atividade imobiliária. Quando a gente falou de contabilização de venda de imóvel, quando a gente falou aí de distrato, talvez isso te ajude a visualizar melhor. Ah, por que o Caio está falando uma hora que é pela receita oferida, uma hora que é pela receita recebida? Com isso, eu acredito que vai acelerar bastante aí o seu trabalho. Eu, pelo menos, quando tive esse insight, quando tive essa sacada estudando a atividade imobiliária, ali parece que as coisas fluíram melhor para mim. E aí, curtiu? Fez sentido? Ajudou a clarear essa confusão que você tinha por aí? Eu espero que sim, e se você gostou dessa forma de eu explicar, dessa forma de abordar o tema, que no começo parece complicado, mas no fim fica muito fácil, muito tranquilo, eu quero te dar uma dica. De tempos em tempos eu abro uma turma da formação em contabilidade imobiliária, que eu posso dizer sem medo que é o treinamento mais completo que existe no mercado para contadores que querem ser especialistas em incorporadora, loteadora, empresas que vendem imóvel em geral. Tá? Se você quer ficar sabendo em primeira mão quando uma dessas turmas vai abrir, aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link para o meu canal do Telegram. Lá, além de dar dicas, além de tirar dúvidas, além de dar novidades do que está sendo publicado na legislação, você, em primeira mão, vai ficar sabendo quando uma turma dessas abrir. E aí, quem sabe, a gente vai estudar junto. Beleza? No mais, fica com Deus, um forte abraço, uma ótima semana para você e bora crescer junto.